Ei Brasil, meu nome é Leandro, do canal Leomática Matemática, e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 8 do livro Matemática Essencial, do sexto ano em diante. Essa aula vale para o Enem, para concurso público, para qualquer coisa que envolve matemática, já que eu vou explicar de várias formas diferentes. Se você não tem o livro, abaixe ele na internet ou pega na escola que você estuda, tá bom? Eu vou deixar um link abaixo do vídeo para você. Hoje nós vamos falar do capítulo 8, da página 150 até a página 171. O capítulo é de polígonos e figuras semelhantes. Polígono é qualquer figura geométrica simples e fechada. Então vamos entender o que é isso aqui. Existem 4 tipos de linhas poligonais. Linha poligonal são segmentos de reta consecutivos não colineares. Então vamos entender. Quando eu falo não colineares, é que não está na mesma linha. Quando eu falo consecutivo, é que vem um depois do outro. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, e essa linha aqui, elas são consecutivas, porque elas não continuam, tá bom? E elas não estão na mesma linha, não colineares. Então, o polígono vai ter de ter lado para começar. Se for só curva, é um corpo redondo. Agora, vamos observar. Aqui as duas linhas não se encontraram, né? Nem aqui. Então, esse polígono é aberto. Quando as linhas se encontrar e fechar, o polígono é fechado. O polígono, assim, a linha poligonal, tá bom? Na verdade, desses 4 tipos aqui, só um vai ser o verdadeiro polígono, que vai ser essa figura aqui, ó, que ela vai ser fechada e vai ser simples, porque elas não se cruzam, tá bom? Quando se cruzar é não simples. Quando não se cruzar é simples. Esse polígono aqui a gente vai aprender que ele é convexo e esse é não convexo. O polígono, você vai dar nome para ele de acordo com o número de lados que ele tem. Eu vou chamar o número de lados dele de n, que eu vou usar muito a letra n. Então, triângulo significa um polígono que tem 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. O que eu quero que você entenda aqui? Que tri é o prefixo do 3, quadri é o prefixo do 4, penta é 5, hexa é 6, hepta 7, octo 8. Enea é 9 lados. Então, se eu falar eneágono, é um polígono de 9 lados. Deca é 10. Penta vai ser 5. Se eu juntar o pentadecágono, vai dar 15 lados, tá bom? Mas penta é 5. Icosa é 20. Icoságono é o polígono de 20 lados. E eu queria comentar com vocês o seguinte: na química, na física, existem várias matérias que têm esse prefixo aqui, então isso nunca vai mudar. Por exemplo, no português, quando a gente fala trissílaba, é uma palavra de 3 sílabas, porque apareceu o tri, tá bom? E eu vou comentar com vocês uma coisa aqui para terminar, esse quadro. Aqui nós temos um triângulo que tem 3 lados, né? Eu vou fazer um ponto lá dentro dele, em qualquer lugar, ó. E vou unir esses 2 pontos vermelhos. Eles não saem para fora da figura, tá vendo? Se eu fazer qualquer ponto aqui e unir nessa reta vermelha, não vai sair para fora da figura. Então esse polígono aqui, ele chama polígono convexo, tá? Esse aqui também, ó, qualquer ponto que eu fazer aqui dentro e ligar, ó, não vai sair para fora da figura. Então esses 2 polígonos são convexos. E esse polígono aqui, ele vai ser não convexo. Agora, observe esse polígono aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto aqui e um ponto aqui. E vou ligar esses 2 pontos. Toda vez que você tem 2 pontos, você forma uma reta, né? Eu preciso no mínimo 2 pontos para ter uma reta. Só que essa reta sai para fora da figura, olha para você ver. Mesmo que aqui agora não saiu, mas se pelo menos 2 pontos sair para fora um pedaço da figura, igual aqui, ó. Essa figura aqui está no livro aí, é tipo uma estrela. Se eu ligar aqui, sai um pedacinho para fora. Então, esse polígono aqui, esses dois, são não convexos ou côncavo, o nome dele, tá bom? Agora eu vou falar com vocês do polígonos regulares. O que é um polígono regular? É aquele polígono que possui todos os lados e todos os ângulos iguais. E na matemática a palavra igual tem um nome muito especial, chama congruente. Toda vez que na matemática aparecer a palavra congruente, vai trocar por igual, tá bom? Eu coloquei aqui um triângulo, um quadrado e um pentágono. Vamos pensar. Isso aqui é um triângulo, né? Mas para ele ter todos os ângulos iguais, cada ângulo vai ter que ter 60. Porque a soma dos 3 ângulos vai dar 180 graus. E 60 mais 60 mais 60 é 180. E esse triângulo aqui, como ele tem todos os lados iguais e ângulos iguais, ele vai ser chamado de triângulo equilátero, tá? Inclusive tem um outro nome que a gente pode dar para ele aqui. Ele chama também triângulo equiângulo, porque ele tem todos os ângulos iguais. Equi é igual. Ele tem pelo menos 2 lados iguais? Tem, não tem? Então ele também tem outro nome, ele chama isósceles. Porque quando um triângulo tem 2 lados iguais, no mínimo,
Ele é chamado de triângulo isósceles. Então, esse triângulo aqui tem três nomes. Equilátero, por causa dos lados, equiângulo, por causa dos três ângulos, e ele também é isósceles, porque ele tem pelo menos dois lados iguais. Esse aqui é o polígono quadrado. Quando falar quadrado, ele já tem os quatro lados congruentes, tá? Que é igual, e os quatro ângulos valem 90 graus. Agora, quando a gente fala do pentágono, eu tenho que falar pentágono regular para mim te contar que os cinco lados são iguais. Se eu falar simplesmente pentágono, ele não vai ser regular. Mesmo que o meu desenho aparentemente não está igual, essas cinco marcas que eu coloquei aqui tá te falando que o polígono é regular. Como é que eu vou fazer uma coisa aqui muito interessante, ó? Vou pegar aqui essa figura e vou dividir ela aqui, ó. Deu para me dividir ela em três triângulos, não foi? A soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180. Então aqui eu vou ter 180 três vezes. 180 vezes 3 tá dando quanto? 540 graus. Então essa soma total aqui tá dando 540. Se eu pegar 540 e dividir por 5 lados igualzinho que esse aqui, vamos ver o que vai acontecer. 5 por 5 é 1. Então aqui vai dar 5, vai dar 0. 40 por 5 dá 8. Então aqui vai dar 8. Então aqui deu 108 graus. Então cada ângulo mede 108 graus do pentágono regular. Vocês vão fazer para mim a página 155, 156, 157, do 1 até o 10. Só o 6 você não precisa de fazer. Eu vou falar com vocês um pouquinho de triângulo. É a primeira figura de matemática que a gente estuda geralmente, que tem três lados. Triângulo é um polígono de três lados, então ele vai ter três ângulos e três vértices. Lembrando que vértice é essa ponta aqui, ó, que encontra dois lados, tá? Consecutivos. Ângulo vai ser a abertura que está aqui dentro. Ele vai ter três ângulos e os três lados dele, a gente vai ter o lado AC, o lado AB e o lado BC. E eu vou classificar para vocês os triângulos agora quanto aos lados. O que é um triângulo equilátero? É aquele que tem os três lados iguais. Então, esse triângulo aqui, eu estou te falando que tem três lados iguais. Então, eu vou colocar três marcas vermelhas nele. Automaticamente, os três ângulos vão ser iguais, equiângulo, e ele também é isósceles, tá? Então, AB igual a AC, que é igual a BC. O que é um triângulo isósceles? É quando ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, eu quis dizer aqui que o DE e o EF é igual e o DF é diferente. E o lado diferente do isósceles a gente chama de base. Então, se numa prova esses dois for igual, a base vai ser EF, tá? Toma cuidado. Esse triângulo aqui, o nome dele é escaleno. Por quê? Porque o lado MN é diferente do lado NP, que é diferente do lado MP. Então, eu vou pôr um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos. Quando os três lados de um triângulo for diferente, ele é chamado de escaleno. A gente vai classificar os triângulos quanto aos ângulos, tá bom? No capítulo número 7 eu dei uma aula só sobre ângulos. Se você não assistiu, assiste por favor. O capítulo 1 foi de geometria, o 7 e agora o 8, para você entender a geometria na sequência. O triângulo pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto. Ângulo reto é aquele que tem 90 graus. Então, se eu tiver um ângulo reto, já é um triângulo retângulo, tá bom? Eu não estou preocupado com os lados agora, e sim com os ângulos. O triângulo acutângulo possui um ângulo agudo. Então, esse ângulo aqui tem menor que 90, esse tem menos de 90 e esse tem menos de 90. Então, eu sei que esse triângulo aqui então, vai ser acutângulo. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui o ângulo obtuso. Ângulo obtuso é aquele que tem mais de 90 graus e menos de 180. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um ângulo de 100 graus. Tá bom? Vou fazer para a minha página 160 e 161, do 15 ao 22, tá bom? Agora, eu queria fazer uma observação para vocês de novo aqui quanto aos triângulos. Será que o triângulo retângulo pode ter aqueles outros nomes que estavam aqui? Ele vai ter de ter, porque quanto aos lados, ele tem de ter no mínimo nome. Então, eu queria fazer uma observação para vocês. O triângulo retângulo não tem 90 graus? Vamos ver quais triângulos que a gente pode ter de 90 graus. Então, eu tenho um triângulo de 90 graus, né, retângulo. Ele pode ser escaleno, três ângulos diferentes, então três lados diferentes. E ele pode ser um triângulo retângulo isósceles, porque ele tem dois ângulos iguais, então automaticamente esses dois lados vão ser iguais. Agora, será que existe um triângulo retângulo equilátero? Não, porque o equilátero tem que ter os três ângulos iguais, então só vai ter uma configuração. Então, o triângulo retângulo pode ser isósceles e escaleno. Agora vamos fazer uma análise do triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é aquele que tem todos os ângulos agudos. Será que a gente tem triângulo acutângulo equilátero? Tem, porque ele tem todos os ângulos agudos, são iguais, então os três lados são iguais. Então, esse triângulo aqui, além de acutângulo, ele é equilátero.
Agora, o triângulo acutângulo, ele pode ter 3 ângulos agudos, né? A soma está dando 180, é menor do que 90, por isso que ele é acutângulo. Só que ele vai ter os 3 lados diferentes. Então, ele é um acutângulo escaleno. E se ele tiver um ângulo, por exemplo, de 80 graus e 2 de 50, né? Os 3 ângulos são agudos, então ele é acutângulo. Como tem 2 ângulos iguais, ele vai ter 2 lados iguais, um diferente. Então, ele é um triângulo acutângulo isósceles. Então, agora vamos fazer uma análise do triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. Então, eu coloquei aqui um triângulo com um ângulo de 100 graus, ele é obtusângulo. 70 mais 10 dá 180. Os 3 ângulos são diferentes, os 3 lados são diferentes. Então, ele é um triângulo obtusângulo escaleno. Agora, se eu aqui 100 graus e 40 mais 40, está dando 180. Como ele tem um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. Só que ele é um obtusângulo isósceles, porque ele tem 2 lados iguais por causa dos 2 ângulos. Então, não esqueça, para terminar, um triângulo retângulo pode ser de 2 formas, ele pode ser escaleno ou isósceles, o acutângulo pode ser as 3 formas, e o obtusângulo pode ser essas 2 formas, tudo bem? Então, quantas formas que o triângulo somando retângulo, acutângulo e obtusângulo pode ter? 8 formas diferentes. Vai estudar os quadriláteros. Nós já falamos do triângulo, que é um polígono que tem 3 lados. Agora a gente vai falar do quadrilátero, é um polígono que possui 4 lados. Automaticamente ele vai ter 4 ângulos e 4 vértices, tá bom? Aqui eu coloquei o polígono ABCD. Esse polígono é convexo, esse é não convexo. Só que nós vamos estudar o convexo, tá bom? Eu queria te falar que o quadrilátero ele pode ser um paralelogramo ou um trapézio. Então eu vou falar primeiro do paralelogramo para vocês, tá bom? O paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. Então eu coloquei aqui um paralelogramo, parece uma caixa amassada. A, B, C, D. Observe que esse lado AB nunca vai encontrar com o lado CD, então eles são paralelos. O lado AD nunca vai encontrar com o lado BC, então eles são paralelos. Por isso que eu coloquei aqui AD, 2 barrinhas BC. Essas 2 barrinhas significam paralelismo. Aí eu queria te falar 2 propriedades que todas as figuras que são paralelogramo vai ter. Os ângulos opostos têm a mesma medida. Por exemplo, o ângulo A aqui, ó, ele tem a mesma medida do ângulo C. Então eu posso colocar aqui A com chapeuzinho é igual ao ângulo C. E o ângulo D vai ser igual ao ângulo B. Então se o ângulo D for 30 graus, o ângulo B também será 30 graus. Porque isso é uma característica que o paralelogramo possui. Os lados opostos têm a mesma medida. Significa o quê? Que esse lado aqui, AB, é igual ao lado DC. E esse lado aqui, AD, é igual ao lado BC. Se aqui for 2 centímetros, aqui vai ser 2 centímetros. Eu posso AB igual a CD e AD igual a BC. Vai seguir o paralelismo. Eu tinha falado com vocês que existe o paralelogramo. Existe também o trapézio. Então, toda vez que você falar de quadrilátero, a gente vai dividir em 2 grandes quadriláteros. O paralelogramo, que eu já falei aqui, e o trapézio, que possui apenas um par de lados paralelos. Então, eu coloquei aqui, ó, o trapézio ele vai ter uma base menor e uma base maior. Esse lado AB nunca vai encontrar com CD, por isso que AB é paralela a CD, tá bom? E esses 2 lados aqui, ó, de lado, né, são não paralelos, lá em cima eles vão se cruzar, ó, se eu continuar seguindo aqui, tá bom? E se o trapézio, por exemplo, tiver desse jeito aqui, ó, imagina que eu tenho um trapézio assim, ó, tem uma base menor, uma base maior, né? As 2 bases são paralelas, esse lado não é paralelo com esse. Esse trapézio aqui, como tem um ângulo de 90 graus, é um trapézio retângulo. Toda vez que tem um... Agora a gente vai falar do paralelogramo, tá bom? O paralelogramo ele pode ter 3 nomes também. Ele vai ser de 3 tipos. Ele pode ser o retângulo, pode ser o losango, e esses 2 juntos vai gerar o quadrado. Então vamos devagar. O retângulo é o polígono de 4 lados que tem 4 ângulos retos. Então tá aqui, ó. Essa é a característica principal do retângulo. O losango, a característica principal dele é que ele tem os 4 lados côngruos, congruentes ou iguais. Então ele tem os 4 lados iguais. Na verdade, quem tem os 4 lados iguais não é o quadrado, é o losango, tá bom? O quadrado, na verdade, ele vai herdar as características do retângulo, de ter os 4 ângulos retos, e vai herdar as características do losango, de ter os 4 lados iguais. Então, o quadrado, na verdade, ele nasceu da junção desses 2 aqui, ó. Tá bom? Por isso que eu posso falar que todo quadrado é um retângulo e todo quadrado é um losango. Automaticamente, todo retângulo e losango é um paralelogramo. Todo paralelogramo é um quadrilátero e todo quadrilátero é um polígono. Então, você pode fazer esses conjuntos aqui. Esse conjunto aqui é de todos os retângulos. Aqui é de todos os losangos. O quadrado vai estar aqui na interseção, tá vendo? O quadrado
nasceu da junção do retângulo e do losango. Essas três aqui estão dentro de qual figura? Do paralelogramo. Então, se eu fechasse aqui, ó, aí essas três aqui estariam dentro do paralelogramo. E essas quatro aqui seria um quadrilátero e esses 5 seria o polígono. O trapézio, página 163, 24, 25, 26, 28, 30, 31 e 32. Nessa aula, gente, nós vamos falar de figuras semelhantes. O que é figura semelhante? É quando você pega uma figura qualquer e vai ficar acontecendo ela uma redução, uma ampliação, uma reprodução, tá bom? Da figura original. Quando eu falo redução, eu estou reduzindo, tá? Imagine que eu pego essa figura aqui, ó. Daqui para cá eu fiz uma redução, que ela reduziu, e daqui para cá também. Agora, se eu pegar essa figura aqui, daqui para cá eu fiz uma ampliação. Agora, se eu pegar essa figura e copiar ela igualzinha aqui, eu fiz uma reprodução. Mas ela não deixou de ser semelhante não, tá bom? Figuras semelhantes é quando elas são proporcionais. Por exemplo, a base aqui vale 1, vale. A altura vale 2 do retângulo. Daqui para cá aumentou 3 na base. Então a altura tem de aumentar 3 vezes, tá bom? É proporcional. Agora, do 3 para cá aumentou 5 vezes. Do 6 para cá tem de aumentar 5 vezes para ser proporcional. Então aqui aconteceu uma ampliação, 5 vezes mais. Daqui para cá aconteceu uma redução, tá bom? 15 vezes menos. A figura congruente é quando elas são igualzinhas. Se eu tivesse outra aqui igualzinho, seria congruente e não deixa de ser semelhante. Então, toda figura semelhante é congruente? Não. Porque essas aqui são semelhantes, mas não são congruentes. Agora, toda congruente é semelhante? Sim, porque a congruente já é igual por natureza. Então, ela vai ser proporcional com ela mesma, tá bom? Agora, nós vamos falar aqui de escala. Escala é a razão entre o desenho e a realidade, a parte real. Tá? Lá na geografia, quando vocês verem um mapa de geografia, vocês vão ter uma escala de um mapa, por exemplo. Eu vou inventar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma cidade A e uma cidade B. Aí eu marquei na régua a distância entre essas duas cidades aqui, eu estou te contando que é 3 centímetros, tá bom? Mas eu estou te falando que as duas cidades, a escala delas é 1 para 200 mil. Fala para mim que cada 1 centímetro no desenho vai ser 200 mil centímetros na realidade, tá bom? Então, se 1 centímetro é 200 mil, então 3 centímetros vai ser 3 centímetros vezes 200 mil, né? Então, a gente teria aqui, então, 3 vezes 200 mil teria 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 vezes 2, 600 mil centímetros. Só que a resposta eu não quero em centímetro. Para mim ter uma noção do tamanho da cidade, A e B eu vou ter que transformar em quilômetro. Quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se 1 centímetro equivale a 200 mil centímetros na realidade, então 3 centímetros vai ser 3 vezes 200 mil, vai dar 600 mil. Só que centímetro eu quero passar para quilômetro. Ó, eu estou aqui, não estou? Eu vou pular. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou sair daqui do zero e vou pular. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na verdade, a distância entre essas duas cidades é 6 quilômetros. Fica mais fácil de eu entender, tá? Ter noção desse tamanho aqui. Então, escala, geralmente, na geografia, vocês vão ver isso. É uma matéria que está misturada com matemática e geografia. Geralmente, cai em prova, ele vai te dar o tamanho do desenho, te pedir o tamanho da cidade real, ou te dar o tamanho da realidade, te pede o tamanho do desenho, mas ele é obrigado a te dar escala, tá bom? Vocês vão fazer para mim a página 168, 169, 170, 33, 34, 35, 36 e 40. E eu acabo de terminar com vocês, gente, o capítulo 8 do livro Matemática Essencial, que a gente está gravando, né, ele inteirinho para ajudar vocês. E eu já estou quase acabando. Semana que vem eu vou colocar o capítulo 9. Se você não entendeu ainda, não assistiu os capítulos anteriores, assista, pega um caderno, anota tudo. Se você tiver alguma dúvida e quiser colocar no comentário, eu respondo para você, tá bom? No mais, eu queria só agradecer vocês e dizer que semana que vem eu trago o próximo capítulo. Um abraço para vocês.